os meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná do céu, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Olá, irmãos e amigos do portal Escola Bíblica Dominical. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Estamos dando início a mais uma pré-aula da Revista Jovem. Revista esta que foi lançada recentemente com o novo currículo da CPAD. Hoje comentaremos a lição de número 2, cujo tema é Eu creio em Deus Filho. Sugerimos que vocês assistam também o vídeo de introdução do trimestre, onde falamos sobre o credo apostólico, o cremos das igrejas Assembleia de Deus no Brasil e sobre a Trindade. Esses assuntos são importantíssimos, pois estão relacionados com o tema principal dessa revista, que é Eu Creio. Caro professor, é importante que você leve os seus alunos a atingir os seguintes objetivos nesta lição: compreender como se deu a concepção de Jesus e o seu nascimento virginal, reconhecer a importância da obra salvífica de Jesus, conhecer e refutar algumas heresias a respeito da natureza de Jesus. Sem dúvida alguma, Jesus Cristo foi o homem mais ilustre que viveu neste mundo. Poucas pessoas questionam a sua existência. Afinal de contas, a história é dividida em antes e depois de Cristo. Desta maneira, a maioria aceita que Jesus foi um homem que viveu nesta terra, especificamente em Israel, um país do Oriente Médio, há mais de 2000 anos atrás. Uma boa parte das grandes religiões do mundo dizem que Jesus foi um profeta, um mestre, um homem bom e etc. O problema para muitos surge exatamente quando afirmamos aquilo que a Bíblia diz a respeito dele. Jesus não é meramente um profeta, um mestre, um homem bom. Ele é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Ele é Deus. O comentarista desta lição, no capítulo de número 1, fala sobre a concepção do Filho de Deus e o seu nascimento virginal. Isaías capítulo 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Mateus capítulo 1, verso 18 a 22 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Observe a expressão final de Isaías 7,14. Ele chamará Emanuel. A razão pela qual Jesus veio ao mundo, meu irmão, não era somente para morrer na cruz. Deus prometeu através do profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. O nome Emanuel vem do hebraico e significa Deus conosco. A promessa foi feita por Deus através do profeta Isaías, e o evangelista Mateus registra o seu cumprimento. Mateus 1:23. A vinda de Jesus Cristo à terra vai além de uma breve visita para um ato sacrificial. Ele veio para compartilhar da experiência humana. Por que foi necessário que Deus viesse viver como homem? Porque Deus havia proposto desde o início dos tempos dar ao homem não só instruções, mas um modelo perfeito, o seu próprio Filho, a quem o homem foi criado para copiar. Mas, para servir-nos de modelo
ele teve que viver no mesmo mundo pecaminoso em que vivemos e enfrentar os mesmos desafios que enfrentamos. E assim ele veio, o Emanuel, o Deus conosco. Para entendermos melhor como se deu o processo de humanização de Jesus Cristo, é preciso que falemos sobre dois assuntos, a saber, o Verbo divino e o Cristo encarnado. O que vem a ser o Verbo divino? Foi quando o Filho de Deus se revestiu de carne humana e habitou entre nós. Na linguagem do Evangelho de João, o Verbo se fez carne. Este Evangelho é o canal de Deus para nos fazer compreender sobre a presença de Jesus, o Verbo divino, entre os homens. Enquanto os três evangelhos iniciam-se falando sobre o nascimento de Jesus, João, indo muito mais distante, revela sua existência antes da criação. Diz ele: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, verso 1. Segundo o pastor Ezequias Soares, que é professor de grego e hebraico, o termo verbo aplicado a Jesus procede do original logos e, apesar de seu amplo significado secular, que é palavra, razão ou pensamento, é usado no versículo 1 com o sentido de verbo ou palavra divina. Por isso a expressão verbo divino. Ainda que para a maioria isto seja um pouco difícil de compreender, quando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo foi anunciado pela Igreja Cristã do primeiro século, os vocábulos a palavra e o verbo foram satisfatoriamente compreendidos pelos judeus e gregos, pois essas expressões lhe eram conhecidas. Na revista Jovem Adultos do primeiro trimestre de 2008, na lição de número 1, cujo tema é Jesus, o Verbo de Deus, o pastor Ezequias Soares comenta sobre as afirmações doutrinárias de João 1:1. Ele usa as três divisões do versículo 1, que é: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Na primeira parte, então, o princípio era o Verbo. Esse trecho afirma que Jesus é eterno. A Bíblia assevera: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Porém, em João 1:1, parte A, a Sagrada Escritura vai infinitamente além do fato expresso em Gênesis 1:1, ao afirmar que no princípio era, ou seja, o Verbo já existia. O Senhor Jesus existe antes de todas as coisas, inclusive antes de o tempo ter início. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses capítulo 1, verso 17. O Filho de Deus, além de existir por si só, conforme João 5:26, estava com o Pai antes da criação do mundo. João 17, versos 5 e 24. Ele existe por si mesmo e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. A segunda parte do versículo 1 de 1 João. E o Verbo estava com Deus. O texto é claro. O Filho unigênito estava com o Pai. João 1:18. O Verbo, o Emanuel, não é apenas eterno, mas também distinto do Pai. Esta corretíssima afirmação aniquila o falso ensino dos modalistas e unicistas, que, embora defendam a divindade de Jesus, negam a santa doutrina bíblica da Trindade. Segundo os hereges, Pai, Filho e Espírito Santo são uma só pessoa. Eles não creem na doutrina da existência de um só Deus que subsiste em três distintas e santíssimas pessoas, conforme Mateus 28:19. Todavia, esse ensinamento está claramente exposto nas Escrituras. Nós podemos ver isso através do batismo de João, sua oração sacerdotal e a declaração da sua suprema autoridade. São refutações clássicas contra essas heresias. João 8:17 e verso 18,
1 João capítulo 2, verso 22 a 24. A terceira parte então de João 1:1. E o verbo era Deus. Observe que o conceito expresso nesse versículo é progressivo. Uma declaração esclarece a outra até culminar com uma verdade enfática. E o verbo era Deus. Se o início do Evangelho de João, especificamente do capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, fosse o único lugar nas Escrituras em que a divindade do verbo é afirmada, já teríamos subsídio suficiente para crer e confessar a doutrina. Todavia, esse ensino é asseverado em todo o contexto bíblico. João 5,18, João 10,30, Colossenses 2,9. Portanto, inúmeras e inegáveis provas bíblicas atestam que a crença na divindade de Jesus é indispensável para a salvação da alma. Nós poderíamos citar 1 Coríntios 15, de 1 a 4, 1 Timóteo 6, 15 e 16, Hebreus 1, de 1 a 3, 1 Pedro 1, de 2 a 5 e 1 João 5, de 1 a 13. Resumindo, no princípio era o verbo, quer dizer, Jesus é o verbo e existe antes de todas as coisas. E o verbo estava com Deus. Jesus estava com o Pai. Isso prova que ele é eterno, mas também que é distinto do Pai. E o verbo era Deus, quer dizer, Jesus também é Deus. O segundo assunto, então, que queremos comentar é sobre o Cristo encarnado. Antes, porém, falaremos um pouco sobre a diferença entre reencarnação e encarnação. A doutrina da reencarnação é tão antiga quanto a humanidade. É originária do hinduísmo, mas está presente no budismo, no jainismo e no sikhismo. É defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros grupos na atualidade. Tem fortes vínculos com a prática da necromancia e está no bojo do movimento Nova Era. A reencarnação é uma falsa crença inspirada por Satanás para levar o homem à perdição eterna. Conceito de encarnação. A encarnação é uma crença defendida por quase todas as religiões derivadas do hinduísmo. O termo significa voltar na carne, pois seus adeptos acreditam que, na morte física, a alma não entra num estágio final, mas volta ao ciclo de renascimento. É chamada também de transmigração da alma e metempsicose. No Oriente, as reencarnações nas religiões citadas não são exatamente iguais. No hinduísmo, o eu sobrevive à morte e torna a reencarnar. No budismo, não existe o eu, porquanto não há alma para migrar. Não é necessariamente o morto que volta para reencarnar, mas outra pessoa. Os adeptos do Hare Krishna acreditam que a alma de quem morre pode reencarnar em seres inferiores, como nos animais e até mesmo nos insetos. A reencarnação tornou-se muito popular nos diversos ramos do movimento Nova Era, no espiritismo, no kardecismo e etc. Resumindo, de modo geral, a reencarnação é a crença de que, na morte física, a alma não entra num estágio final, mas volta ao ciclo de renascimento. Já a encarnação foi o ato pelo qual Jesus Cristo foi concebido virginalmente no ventre de Maria. Pois bem, falaremos agora sobre o Cristo encarnado. 1 Timóteo 3,16. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Por que a encarnação é o grande mistério da piedade? Fazendo-se filho do homem, o Filho de Deus manifestou plenamente o amor do Pai.
Amor este que o evangelista João registra no capítulo 3 do seu evangelho, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E assim, Deus revelou-nos a sua graça. 1 João capítulo 4, verso 9. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito para o mundo, para que por ele vivamos. Na revista Jovem Adulto da CPAD, do segundo trimestre de 2012, na lição 2, cujo tema é A Visão do Cristo Glorificado, o pastor Cláudio Honor de Andrade fala-nos sobre o Cristo encarnado. A encarnação foi o ato pelo qual a segunda pessoa da Santíssima Trindade foi concebida virginalmente no ventre de Maria. Isaías 7,14, Lucas 1,27. Neste ato sobrenatural, levado a efeito por obra e graça do Espírito Santo, o Filho de Deus fez-se Filho do homem e veio habitar entre nós. João 1,14. Eis porque afirmamos ser Jesus Cristo verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Na encarnação, o Senhor Jesus Cristo esvaziou-se não de sua divindade, mas da glória que usufruía ao lado do Pai, desde a eternidade mais remota. Filipenses 2, 5 a 11. Jesus, homem, não deixou de ser Deus. Jesus, Deus, não deixou de ser homem. Nele, as naturezas divina e humana são plenas e harmônicas. Era Jesus, então, um homem igual a nós? De certo modo, sim. Porém, era melhor do que nós, pois foi achado sumamente perfeito. Quem não aceita a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, não tem o Espírito de Deus. É o que está em 1 João 4, 2 e 3. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. O objetivo da encarnação são 3. Primeiro, consumar o plano de salvação que, elaborado na eternidade, foi concretizado na plenitude do tempo. Gênesis 3,15 e Gálatas 4,4. Segundo, manifestar o Emanuel, Isaías 7,14 e 9,6, para que no Novo Testamento exercesse plenamente os 3 ministérios do Testamento Antigo: profeta, sacerdote e rei. E terceiro objetivo da encarnação, revelar no Calvário a expressão maior do amor de Deus. O Senhor Jesus, por conseguinte, fez-se Filho do homem, a fim de que viéssemos a ser filhos de Deus. João 1 e 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Em sua humilhação, Jesus exaltou-nos. Em sua morte, reviveu-nos. Em sua ressurreição, partilhou-nos sua glória e eternidade. O item 2, no capítulo 1 da revista, fala sobre Jesus é Deus. Conforme já citamos no início desta pré-aula, a humanidade de Jesus é reconhecida historicamente pela maioria das pessoas, mas também pode ser comprovada biblicamente. Mateus 8 e 24. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mateus 21 e 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Mateus 26 e 37. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Se por um lado a humanidade de Jesus é aceita pela maioria, a sua deidade não o é. Aliás,
se Jesus é Deus é um assunto que tem sido motivo de várias discussões. Um exemplo atual são os testemunhas de Jeová que não reconhecem a deidade de Jesus. Isto é, eles não reconhecem Jesus como Deus. Para confirmar a divindade do Senhor Jesus, quero usar um exemplo citado pelo pastor Ezequias Soares, que é a expressão sagrada "Eu sou", de Êxodo capítulo 3, verso 14. Lá está escrito assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós outros. Nenhum judeu, em qualquer época, empregou esta expressão "Eu sou", referindo-se a si mesmo. Porém, Jesus a utilizou várias vezes para designar-se Deus, o eterno Eu sou. Veja aí na tela esta imagem contendo as 8 declarações de Jesus acerca da sua divindade. Citamos as referências bíblicas para que você, caro professor, possa confirmar. Jesus então disse: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por último, eu sou a videira verdadeira. A natureza divina de Jesus é comprovada pelo seu extraordinário ministério terreno, seus nomes e títulos, e por suas incontestáveis declarações explícitas. Quero comentar agora um pouco sobre as 2 naturezas de Jesus. Já citamos anteriormente que em Jesus havia 2 naturezas, a divina e a humana. Jesus homem não deixou de ser Deus. Jesus Deus não deixou de ser homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. Nele as naturezas humana e divina eram plenas e harmônicas. Meu amigo professor, é importantíssimo que você deixe claro para os seus alunos que essas 2 naturezas não implicam 2 personalidades ou 2 pessoas. As naturezas divina e humana coexistem com suas diferenças, mantendo suas características peculiares em uma mesma pessoa. Assim, Jesus é perfeito em divindade e perfeito em humanidade, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Convém ressaltar também que Jesus não é metade Deus, nem metade homem. Ele é o perfeito homem Jesus Cristo, 1 Timóteo 2,5, e o perfeito Deus, em toda a plenitude, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9. Jesus Cristo é perfeito em humanidade e em deidade. A título de curiosidade, a expressão teológica que descreve a perfeita união entre as naturezas divina e humana na pessoa única de Jesus é conhecida como união hipostática. Então, quando você ler ou ouvir a expressão união hipostática, ela se refere à perfeita união entre as naturezas divinas e humanas na pessoa de Jesus Cristo. O capítulo 2 da revista fala sobre a obra salvífica de Jesus Cristo. Enquanto Jesus esteve na terra exercendo o seu ministério, ele operou vários milagres que comprovam sua divindade. Veja algum deles: cura de doenças físicas ou mentais, um endemoniado na sinagoga, a sogra de Pedro, o paralítico de Cafarnaum, o homem da mão aleijada, o escravo de um centurião, o endemoniado gadareno, a mulher com hemorragia, os 2 cegos, o endemoniado mudo, o endemoniado cego e mudo, a filha da mulher cirofenícia, o surdo gago, o cego de Betsaida, o menino epilético, a mulher encurvada, o homem hidrópico,
os 10 leprosos, o cego Bartimeu, a orelha de Malco, o filho do oficial de Cafarnaum, o enfermo no tanque de Betesda, o cego de nascença. Alguns milagres operados por Jesus na natureza. A pesca maravilhosa, Jesus acalma uma tempestade, Jesus reparte os pães para 5.000, Jesus anda sobre as águas, Jesus reparte os pães para 4.000, a moeda na boca do peixe, Jesus faz a figueira secar, a transformação da água em vinho, outra pesca maravilhosa. E por último, ressurreição de mortos, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e o amigo de Jesus, a saber, Lázaro. Uma pergunta para você que me ouve: será que um simples homem poderia operar estes milagres? Com certeza não. Há alguns anos atrás, meu professor de síntese de Novo Testamento citou o texto de Marcos, capítulo 4, verso 35, até o capítulo 5 e 43, dizendo que era possível constatar o poder de Jesus Cristo sobre a natureza nesse texto, como também o poder dele sobre o mal, sobre a enfermidade e sobre a morte. Com base nessas informações, fiz um sermão que gosto muito de pregar, intitulado As 4 Esferas do Poder de Jesus Cristo. Quando Jesus acalma a tempestade, mostra que ele tem poder sobre as forças da natureza. Quando ele liberta o endemoniado, mostra que ele tem poder sobre as forças do mal. Quando cura a mulher do fluxo de sangue, mostra que ele tem poder sobre as forças da enfermidade. E quando ele ressuscita a filha de Jairo, mostra que ele tem poder sobre as forças da natureza. Jesus é Deus, porque ele tem poder sobre as forças da natureza, sobre as forças do mal, sobre as forças das enfermidades e sobre as forças da morte. Amém? O item 2 do capítulo 2 fala sobre Jesus morreu e ressuscitou por nossos pecados. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira epístola aos Coríntios, disse: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, 17. Para nos reconciliar com Deus, Cristo morreu na cruz, como um cordeiro foi imolado, pagando assim a nossa dívida. Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Uma pergunta que eu gostaria de te fazer: mas se Cristo não ressuscitasse, o que aconteceria? O pastor Timofei Diakov, escrevendo um artigo intitulado E se Jesus não ressuscitasse, disse: E se Cristo não ressuscitasse, que teria acontecido com a humanidade? Pensemos nas possíveis respostas. Primeiro, permaneceríamos nós todos perdidos, uma vez que diz o apóstolo Paulo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,26. Ora, se se prega que o Filho veio buscar o que estava perdido, fica claro que todos estão perdidos ou nascem perdidos. Segundo, Jesus não seria o Cristo, mas um dos muitos enganadores que surgiram no mundo. E o próprio Jesus havia dito: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. João 10:8. Terceira resposta: diante disso, todos seríamos os mais miseráveis dos homens, ou seja, seríamos pessoas mais pobres ou mais necessitados de Deus e da sua graça. Felizmente isso não aconteceu, mas poderá acontecer a todos aqueles que não acreditam na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, se o Senhor Jesus simplesmente tivesse morrido, nós estaríamos perdidos. Mas para nossa alegria,
e eterna felicidade, ele ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, meus irmãos, se o Senhor Jesus simplesmente tivesse morrido, nós estaremos perdidos. Para nossa alegria e eterna felicidade, ele ressuscitou ao terceiro dia. O apóstolo João, quando teve aquela visão do Cristo glorificado, em Apocalipse 1, 17 e 18, diz que: e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. Mas ele diz mais: e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. O item 3, do capítulo 2 da revista, diz que só Jesus Cristo salva. As Escrituras dizem que o pecado tornou o homem inimigo de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59 do seu livro, verso 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O apóstolo Paulo, escrevendo a Epístola aos Romanos, registra: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3 e 23. Diante desse quadro, o homem interrompeu a comunhão que tinha com Deus, perdendo assim o privilégio de desfrutar das bênçãos do Senhor concedidas a ele. Como poderia então voltar a desfrutar dessa comunhão? Somente através da reconciliação com o Pai. Todavia, o homem jamais conseguiria esta reconciliação por si só. Era necessário que Jesus Cristo morresse na cruz para então justificar o homem e aproximá-lo de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5,19. É importante que falemos que para que fosse satisfeita a justiça de Deus, era necessário o sacrifício de um cordeiro imaculado e perfeito. E segundo a Bíblia Sagrada e o testemunho de João Batista, o único que tinha estes requisitos era o Senhor Jesus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Através da sua morte, Cristo trouxe salvação a todo aquele que nele crê. Só ele é capaz de perdoar os nossos pecados e reconciliar-nos com Deus, permitindo assim que voltemos a ter comunhão com o Pai. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Por essas razões é que afirmamos com toda convicção: só Jesus Cristo salva. No último capítulo da nossa lição, temos o seguinte título: Heresias a respeito da natureza de Jesus Cristo. O próprio pastor Alexandre Claudino, que é o comentarista desta revista, cita algumas heresias modernas acerca de Jesus. Primeiro, Jesus casou-se com Maria Madalena e teve filhos com ela? Nem a Bíblia, nem os discípulos e nem mesmo os pais da igreja registram ou sequer tocaram neste assunto. 2. Jesus não foi apenas um grande mestre moral? De maneira nenhuma, pois ele mesmo afirmou que era Deus, João 14:9, e que era igual ao Pai, João 5:17 e 18. Terceira heresia moderna: Jesus foi mesmo um homem de carne e osso? Com certeza, pois ele era carpinteiro, Mateus 13:55, pagava imposto, Mateus 17:24 a 27, foi batizado por João, Mateus 3:13 a 17, sentiu sono e dormiu, Mateus 8:23 a 26, teve fome, comeu e bebeu, Mateus 4:2,
e Marcos 2,16. Além das heresias modernas citadas pelo comentarista, gostaria também de falar sobre as principais heresias históricas que se levantaram contra a doutrina das duas naturezas de Cristo, a saber, o gnosticismo, o apolinarismo e o monofisismo. Gnosticismo. Os gnósticos negavam o cristianismo histórico, afirmando que o Senhor Jesus jamais teve um corpo como o nosso. Segundo eles, o corpo de Cristo existia apenas aparentemente. Não é isso que a Bíblia ensina. Ela afirma que o Verbo se fez carne. João 1,14. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. 1 João 4,3. O apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia. Dizia que Jesus não tinha espírito humano, porque em sua encarnação o Logos ocupou o lugar da alma. Afirmou ainda que quem põe em Cristo sua confiança como homem destitui-se de racionalidade e torna-se indigno de salvação. Essa heresia contraria a palavra de Deus, que diz que Jesus é verdadeiramente homem. 1 Timóteo 2,5. O monofisismo. Doutrina que afirma haver apenas uma única natureza em Cristo, só divina, ou divina e humana amalgadas, ou seja, mista. Assim, Jesus teria uma natureza híbrida, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Esta é uma doutrina falsa, pois Jesus veio ao mundo como 100% homem e 100% Deus. Bem, meus irmãos, de tudo o que vimos até agora, chegamos à seguinte conclusão: Jesus Cristo é Deus. Dê uma olhada neste gráfico, onde encontramos algumas provas de que Jesus é Deus. Poderíamos fazer a seguinte pergunta: por que Jesus é Deus? E aí teríamos as seguintes respostas: porque ele tem atributos divinos, ele é eterno, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Os paralelos com o Antigo Testamento também provam a sua divindade. Ele é Criador e também ele é Salvador. Ele tem nomes de Deus: Yahvé, Elohim. Ele realiza as obras de Deus, criou o universo e operou muitos milagres, conforme citamos. Ele é adorado como Deus, tanto pelos anjos como pelos homens. Amém? Assim, meus queridos irmãos, chegamos ao final de mais uma aula. Nos veremos na próxima semana, se Deus assim permitir, onde estaremos estudando a lição de número 3, que traz como tema: Eu creio no Deus Espírito Santo. Um forte abraço, até lá se Deus quiser. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus. Amém.